Riqueza, poder e mistério. Esta é a lenda de Kola Aluko, o magnata que surgiu do absoluto nada. Alcançou uma fortuna surreal, para então ver seu império arder em chamas. Um escândalo colossal que não destruiu apenas nomes, mas nações inteiras. Mas como um simples homem conseguiu enganar um país inteiro desse jeito? Qual é a verdadeira face oculta por trás de Kola Aluko? Prepare-se. Vamos revelar a história proibida do rei do petróleo da Nigéria. Esqueça tudo o que sabe. Hoje iremos muito além da superfície, revelando esquemas e segredos obscuros que nunca foram contados antes. A vida luxuosa e o pesadelo judicial do bilionário oculto, Kola Aluko. Chamar de dinheiro sujo é pouco quando falamos de alguém como ele. Mas agora, o magnata nigeriano está sob a mira implacável do mundo. Por anos, Aluko foi apenas um sussurro nos corredores da elite mundial. Sua presença era sentida muito antes de ser sequer compreendida. Ele entrava e saía das cidades como uma sombra, deixando apenas rastros, e o eco suave de suas pegadas financeiras bilionárias. Com uma fortuna avaliada em centenas de milhões de dólares, e ultrapassando $1 bilhão no auge do seu domínio, Aluko era um jogador de elite no topo da pirâmide global. Riqueza e privilégios extremos. Ele não vivia para passar despercebido. Ele era conhecido como o empresário mais enigmático de toda a Nigéria. Um empreendedor em série e colecionador de imóveis de luxo absurdos, com conexões poderosas que iam de Lagos a Londres e Nova York. Através da Atlantic Energy, ele forjou alianças que mudariam o jogo. Contratos de petróleo que o colocaram entre os deuses da energia. Seu trunfo era garantir ativos que outros apenas sonhavam em tocar. Direitos de exploração que pareciam inalcançáveis para qualquer mortal. Mas aqui a trama engrossa. Ele não buscava aplausos públicos. Tudo acontecia por trás de vidros fumês e portas trancadas. Reuniões de alto nível e contratos selados com influência silenciosa. Por anos, ele reinou em um mundo de luxo e ostentação. Um universo de decisões perigosas e riqueza além da imaginação, onde o acesso era moeda e conexões valiam mais que ouro. Surgia como um cometa entre bilionários e sumia no seu próprio cosmos. Um homem envolto em mistério e segredos empresariais profundos. Mas seu maior símbolo era uma cobertura de $50 milhões, um monumento à ambição que dominava o céu de Nova York. Paredes de vidro, pedras raras e obras de arte meticulosas. Mais que um lar, era a prova máxima do seu poder financeiro. Hoje, contudo, esse lugar é o centro de uma tempestade internacional, protagonizando um dos maiores processos de execução de dívida da história. Mas antes do abismo, tudo era simplesmente magnífico e grandioso. Aluko vivia num nível onde super-iates eram apenas brinquedos comuns. Eram apenas acessórios de um estilo de vida fora da realidade. Símbolos de um poder que parecia absoluto, até o fim chegar. Ele saltava entre continentes como quem atravessa um simples portal. Jatos particulares o levavam da Suíça a Los Angeles rapidamente, de Abuja a Mônaco, e de Londres a Nova York. Seu círculo social era formado por gigantes que moviam o mundo. Suas reuniões ocorriam em paraísos que pareciam saídos de filmes. Sua rede unia magnatas do petróleo e líderes políticos poderosos. Mas hoje, esse império luxuoso está desmoronando diante de nós. As bases do seu reino racharam sob o olhar público, e a queda tornou-se um espetáculo impossível de ser ignorado. O magnata nigeriano agora encara o abismo num escândalo financeiro colossal. Mansões que simbolizavam vitória agora representam algo muito mais sombrio. Seus bens foram congelados por autoridades que buscam a verdade, confiscados ou leiloados para recuperar fortunas ligadas a graves acusações. Não há silêncio quando um ícone global despenca do topo. Esse tem sido o triste destino de Kola Aluko, onde cada apreensão vira manchete e segredos viram provas públicas. Enquanto falamos agora, o jogo virou totalmente contra ele. A reputação de Aluko sofre uma transformação que parecia impensável. Destruída não por boatos, mas por investigações em vários continentes. Agências internacionais uniram forças para compartilhar segredos e pistas cruciais, cruzando dados e expondo a verdade por trás do luxo, rastreando trilhas em bancos, empresas fantasmas e registros de imóveis. Seus aliados se calaram, enquanto o governo nigeriano entra em cena.
Estados Unidos e Reino Unido também estão na caçada agora. Eles não estão apenas vigiando, eles estão atacando com tudo. As três potências agem unidas para recuperar cada dólar desviado. E é aqui que a tensão atinge o ponto de ruptura. Bilhões estão em jogo. Não milhões, eu disse bilhões. Riqueza que poderia ter mudado o destino de uma nação. Dinheiro para hospitais em áreas onde a saúde é escassa. Verba para universidades modernas, estradas novas e infraestrutura básica. E uma reforma completa em todo o sistema de energia. Num país em desenvolvimento, essa perda é uma ferida profunda. Cada centavo sumido é um progresso barrado e vidas sacrificadas. Agentes federais acreditam que a Lucco usou um labirinto de empresas, corporações agindo nas sombras para esconder a origem do dinheiro, e ativos e luxo comprados estrategicamente em mercados globais caros. Esses esquemas são desenhados por mestres das finanças internacionais. São estruturas complexas, criadas para serem difíceis de serem destruídas, operadas por especialistas em mover fortunas sem atrair qualquer atenção. As acusações revelam desvios de uma escala que assustou os investigadores. Hoje, o poder que ele tinha virou fumaça. A Lucco está numa encruzilhada que nunca previu em seu auge. Ele enfrentará as acusações e as consequências de seus atos? Ou continuará fugindo nas sombras desse tabuleiro internacional perigoso? Será que ele sente o cerco da justiça se fechando a cada ano que passa? Essa é a posição que revela o quão frágil o poder pode ser. Até o império mais inabalável desmorona, quando o destino e a lei colidem. Mas as coisas nem sempre foram tão sombrias assim. Para sentir o real peso da queda de Cola Lucco, é vital desvendar onde essa jornada épica realmente começou. Ninguém nasce no topo do mundo, cercado de glória e influência. A ascensão é moldada por sangue, ambiente e escolhas fatais. Entender como aquele jovem ambicioso se tornou uma lenda global revela porque o mundo inteiro parou para assistir sua ruína. O palco está pronto. Vamos voltar ao marco zero dessa história. Raízes e a forja de um mestre. Toda lenda nasce no silêncio. E com Cola Lucco não foi diferente. Antes do luxo obsceno, antes dos jatos privados e de estampar as capas do mundo, ele era apenas um jovem sonhador crescendo nas ruas e lagos. Nascido em 1969, muito antes da fama, antes de seu nome causar tremores em tribunais e relatórios globais. Lagos já era um campo de batalha fervilhante de ambição naquela época, batizando cedo na intensidade brutal dos negócios nigerianos. Mesmo sem fortuna extrema, o privilégio já corria em suas veias. Sua linhagem tinha laços com a elite intocável da Nigéria e acesso aos mestres que dominavam o jogo entre política e dinheiro. Nas escolas de Lagos, ele forjou alianças que mudariam seu destino. Quem o conhecia já sentia sua aura de confiança inabalável. Ele dominava qualquer ambiente, deslizando entre círculos sociais com maestria. Ele sabia exatamente como brilhar aos olhos dos homens poderosos, e esse talento seria sua arma mais letal no início da carreira. Foi assim que ele conquistou mentores, parceiros e investidores de peso. Enquanto muitos falhavam, ele já desafiava o mercado ainda jovem. Seus primeiros passos foram modestos, mas carregados de ousadia pura. Eram negociações diretas que exigiam risco e um instinto de predador. Aquelas trocas abriram as portas do comércio global para ele e o colocaram frente a frente com os tubarões do mercado. Cada contato feito ali serviu de degrau rumo ao topo da pirâmide. O grande despertar aconteceu quando ele invadiu o setor petrolífero. Nos anos 90, o petróleo era o portal para um tesouro infinito. Os lucros eram tão colossais que desafiavam qualquer lógica humana. Um único contrato podia transformar um anônimo em um rei absoluto. Mas nesse jogo, a técnica sozinha jamais garantiria a vitória. O sucesso exigia conexões sombrias com a elite e o capital. A Lucco se posicionou estrategicamente no centro desse furacão de poder. Ele fundou a Fossil Resources, sua própria fortaleza no setor, lançando-se contra os gigantes como o jogador implacável de óleo e gás. Lá,
Ele decifrou os segredos ocultos do petróleo nigeriano. Essa sabedoria foi o alicerce para sua eventual conquista do mundo. Ele entrou no círculo de gigantes com negócios de milhões de dólares. A Fossil Resources não foi sua única fonte de fama global, mas deu a moral necessária para o seu próximo salto épico. Tudo mudou ao se aliar a Gideon Mokori na Atlantic Energy. A parceria os colocou no mesmo nível dos maiores do mundo. Eram comparados a famílias e magnatas e potências multinacionais. A Atlantic Energy mirava o domínio total de operações estratégicas. Participava de acordos de produção nas ricas reservas da Nigéria. A empresa carecia da base técnica das gigantes do setor. Mesmo assim, garantiu contratos sobre ativos de petróleo valiosos. Isso gerou suspeitas, pois tais negócios exigiam enorme capacidade, exigiam tecnologia avançada e reservas financeiras profundas para operar. A Atlantic Energy não mostrava essas qualidades publicamente na época. Porém, abocanharam blocos de petróleo através de acordos estratégicos. Esses pactos envolviam o setor petrolífero e órgãos do governo. Relatos indicam que redes dentro do governo apoiavam a empresa. Redes formadas por aliados políticos e oficiais muito influentes. Eles conheciam as vantagens financeiras de controlar o petróleo. Os contratos permitiam que a Atlantic Energy gerasse fortunas. Algo que empresas do seu tamanho jamais ousariam sonhar. O impacto financeiro foi colossal para todos os envolvidos. Um único bloco rendia milhões de dólares em tempo recorde. Vários blocos faziam dinheiro jorrar sem parar nas contas. Fundos vindos de vendas globais e remessas internacionais massivas. O capital fluía para o exterior conforme o negócio crescia. Sua estrutura financeira tornou-se um labirinto entre várias fronteiras. Transferências cruzavam a Europa e o Oriente Médio sem parar. Com holdings na Suíça, os lucros atingiram níveis astronômicos. Ativos de luxo viraram rotina na vida de Kola Aluko. Mansões compradas nos Estados Unidos, Reino Unido, Nigéria e Dubai. Iates e carros de luxo simbolizavam o poder da empresa. Esse crescimento criou uma imagem de sucesso quase surreal. Para seus seguidores, ele havia se tornado uma lenda global. Surgia em grandes eventos em Mônaco e festas em Hollywood. Eventos repletos de atores famosos e ícones do entretenimento mundial. Sua presença ali mostrava seu acesso à elite mais poderosa. Ele superou o setor de energia e os negócios tradicionais. Não apenas fazia negócios. Ele movia fortunas pela África. Dominava influências e oportunidades em diversos continentes distantes. O superiate Galactica Star era o maior símbolo de sua riqueza. A embarcação custou cerca de 80 milhões de dólares. Conhecido por sua engenharia incrível e design de alto nível. Virava atração turística por onde passava no mar Mediterrâneo. Refletia a escala da fortuna acumulada com esses acordos épicos. Ele finalmente atingiu o topo absoluto do mundo dos bilionários. Possuir um navio daquele porte colocava Aluko no topo, entre os indivíduos mais poderosos do planeta. Aquilo provava que suas reservas financeiras humilhavam o sucesso de qualquer empresário comum. Mas, embora esse estilo de vida parecesse magnífico, segredos sombrios começaram a surgir e tornaram-se impossíveis de ignorar. A Atlantic Energy jorrava mais dinheiro do que a sua própria existência podia justificar. A capacidade da empresa era pequena demais para contratos tão colossais. Relatórios explosivos divulgados mais tarde revelaram que o lucro do petróleo da Atlantic Energy nunca chegava totalmente aos cofres da Nigéria. Esse rastro de irregularidades atraiu os predadores, os investigadores federais. E esse buraco financeiro era um verdadeiro abismo. Bilhões desapareceram, ameaçando o equilíbrio de todo o orçamento nacional. A Nigéria depende vitalmente do petróleo para sustentar hospitais e escolas. Infraestrutura, salários e o futuro do povo respiram através desse sistema. Quando o dinheiro some, as consequências esmagam a vida de milhões de cidadãos. Por isso, as falhas da Atlantic Energy tornaram-se uma crise de escala nacional. Ficou claro que o ouro negro estava sendo desviado por mãos invisíveis. Conforme as verdades brutais vinham à tona, auditores cercaram a empresa enquanto oficiais poderosos tentavam fugir da culpa. A mesma rede que construiu seu império agora cavava sua própria cova.
Cada contrato foi dissecado por olhos impiedosos. Documentos foram expostos e bancos mundiais receberam alertas urgentes. O que começou como uma ascensão meteórica era apenas o alicerce para uma das maiores investigações de corrupção que o mundo já testemunhou. A jornada de Kola Aluko foi estratégica, brilhante e implacável. Mas o topo da montanha preparou o palco para uma queda global devastadora. O próximo capítulo envolveria o poder de várias nações e governos, bens confiscados por toda parte e uma busca frenética por bilhões de dólares em labirintos financeiros sofisticados. É aqui que a trama dá uma guinada sombria, pois quando os investigadores revelaram os números reais, tudo mudou de forma inacreditável. Foi o escândalo que paralisou a Nigéria. E agora entramos no momento mais obscuro dessa história. Kola Aluko, o homem que reinava entre jatos particulares como se fosse o dono do mundo, encontra-se à beira de um abismo, vendo sua fortuna e influência desvanecerem. Sua liberdade agora pende por um fio que pode arrebentar a qualquer segundo. Investigadores descrevem este como o golpe mais audacioso das últimas décadas na Nigéria. As acusações são monstruosas e esmagadoras. Um drama de escala cinematográfica. Prepare-se. Os detalhes vão te deixar sem fôlego. Autoridades da Nigéria, Grã-Bretanha e Estados Unidos confirmam o impensável. A ex-ministra do Petróleo aprovou contratos de extração massivos e surreais, entregues diretamente para Aluko e seu parceiro de negócios, Jídé Omokori. Não eram acordos comuns, mas contratos de bilhões de dólares em blocos de petróleo. Nem Aluko nem Omokori tinham competência técnica para gerenciar tamanha operação, mas com o jogo político sujo e o momento certo, eles tomaram tudo. Com riqueza e influência absoluta, os contratos caíram direto em suas mãos. Uma acusação brutal abalou a Nigéria e atraiu a atenção de investigadores do mundo todo. A dupla teria desviado o petróleo bruto do governo nigeriano, vendendo tudo sem devolver um centavo aos cofres. O valor total que os investigadores descobriram por trás desse crime é de arrepiar. 1 bilhão e 600 milhões de dólares simplesmente evaporaram das contas federais. Era fortuna suficiente para erguer centenas de hospitais, escolas e grandes projetos de energia. Daria para construir rodovias, modernizar portos e levar água limpa para milhões de cidadãos. Em vez disso, o dinheiro sumiu em um labirinto de empresas de fachada e contas luxuosas no exterior. Mas a situação fica ainda pior quando descobrimos o destino final dessa fortuna. Relatórios e investigações pintam um retrato de ostentação que desafia qualquer imaginação. Existe uma cobertura em Nova York de 50 milhões de dólares, o puro símbolo da opulência. Hoje, esse palácio encara um dos maiores processos de despejo da história da cidade. Mansões em Beverly Hills somam 80 milhões, além de um refúgio de 24 milhões na Califórnia. O império inclui 3 jatos particulares e uma coleção com mais de 8 carros exóticos. Um iate colossal cruza águas internacionais como se fosse um verdadeiro palácio flutuante. Só a manutenção desses ativos exigia centenas e milhares de dólares todos os meses. Salários de funcionários, jardineiros, seguranças e motoristas faziam essa conta subir ainda mais alto. Mas a trama fica mais densa quando olhamos para os aliados escondidos nas sombras. Jídé Omokori, o sócio de longa data, foi o co-arquiteto de todos esses esquemas de energia. Investigadores afirmam que a mente de Omokori comandava tanto a operação quanto a estratégia. Ele controlava os contratos de petróleo e navegava pela complexa teia de transferências internacionais. Surge então Diezani Alison Madueke, a ex-ministra que se tornou a peça-chave dessa engrenagem. Ela teria usado seu poder ministerial para entregar contratos a empresas sem qualquer capacidade técnica. Essas empresas fantasmas ignoraram todas as regras e sistemas de fiscalização do governo. Isso revela como a lealdade e os riscos desse jogo iam muito além de Aluko. Cada aliado, pelo silêncio ou ação direta, ajudou a erguer essa fortaleza de riqueza e poder. Foi isso que tornou o escândalo possível. Mas é aqui que está a grande armadilha. Ao tentarem rastrear Kola Aluko, os investigadores descobriram que ele era praticamente um fantasma. No papel, muitos escritórios internacionais ligados à Atlantic Energy estavam completamente desertos. Não havia funcionários reais nem documentos com o nome dele em lugar nenhum.
Em vez disso, as ações e propriedades apareciam sempre sob o nome de outras pessoas. O truque mestre planejado para esconder qualquer rastro de sua participação direta. Isso torna quase impossível para as autoridades conseguirem uma prova definitiva contra ele. E esse é o motivo principal pelo qual ele continua desaparecido até hoje. Mesmo com o mundo inteiro à sua procura, a pressão sobre Aluko é esmagadora. Agências da Nigéria, Reino Unido e Estados Unidos congelaram contas e confiscaram suas posses. Eles estão seguindo meticulosamente cada rastro deixado pelo caminho de dinheiro sujo. Autoridades americanas em Nova York miraram direto na cobertura de luxo e outros bens valiosos. O processo de apreensão desses ativos virou manchete nos principais jornais do planeta. O Reino Unido e a Suíça também entraram na caçada para rastrear a fortuna desviada. O dinheiro teria circulado por contas secretas sob a jurisdição desses países. Cada transação está sendo revirada para recuperar os fundos públicos roubados do povo. A pressão internacional só aumenta à medida que novas evidências surgem das sombras. A busca pelos bilhões perdidos e pelo homem por trás de tudo continua pelo globo. Mas o verdadeiro tamanho dessa fortuna oculta ainda permanece um mistério absoluto. O próprio Aluko escapou da captura, cruzando fronteiras como uma sombra fugaz e persistente, deixando investigadores unindo rastros financeiros que narram uma história de acumulação surreal e desvios colossais. O impacto desse escândalo monumental ultrapassa a figura do próprio Kola Aluko. Sim, ele já perdeu grande parte de suas posses materiais mais valiosas e ostensivas. Mansões luxuosas avaliadas em dezenas de milhões de dólares agora são alvo de intensas batalhas judiciais. Várias de suas contas bancárias foram congeladas, impedindo-o de tocar em sua fortuna restante. Sua reputação impecável entre bilionários e a elite global também sofreu um golpe devastador. Aqueles que antes o recebiam com tapete vermelho, agora mantêm uma distância segura. Mas o que ele pode perder em seguida será muito pior do que tudo que já se foi. Investigadores seguem o rastro do dinheiro, acreditando que bilhões de dólares estejam envolvidos nessa trama. Eles estão desenterrando mais contas no exterior e empresas de fachada ocultas nas sombras. Mais propriedades estariam escondidas sob nomes de laranjas para despistar o olhar da justiça. Se o governo conseguir recuperar tudo o que está sendo rastreado neste exato momento, Aluko poderá dever muito mais do que o estimado e enfrentar a prisão em vários países. Os riscos são massivos. E este escândalo levanta questões cruciais para a própria Nigéria. A Nigéria é uma nação abençoada com vastos e poderosos recursos naturais em seu solo. Contudo, muitos cidadãos ainda lutam por direitos básicos, como estradas de qualidade para transitar. Hospitais funcionais, energia elétrica e educação de alto nível são tristemente escassos por lá. Quando bilhões deixam o país via corrupção, o impacto na alma do povo é avassalador. Isso expõe as fissuras no sistema, onde as leis deveriam ter sido implacáveis e fortes, onde a vigilância falhou miseravelmente. Isso não é apenas sobre o destino de um homem, é sobre como a riqueza nacional evapora enquanto milhões de pessoas continuam sofrendo caladas. Caçar Aluko provou como a justiça se torna lenta quando o alvo possui uma fortuna extrema. Sempre viajando e protegido por estruturas corporativas complexas, ele se tornou quase invisível. Relatos indicam que seus escritórios no exterior estavam vazios e sem qualquer documento importante, forçando os investigadores a perseguir um rastro fantasma que frequentemente leva ao completo vazio. O uso de laranjas e camadas de empresas revela uma intenção sombria de ocultação total. Um esforço colossal foi empregado para esconder quem era o verdadeiro dono de tudo aquilo. Enquanto o caso avança, detalhes perturbadores continuam vindo à tona a cada novo segundo. Novas ações judiciais surgem e as audiências se tornam cada vez mais intensas e frequentes. Até mesmo antigos aliados de Aluko agora estão prontos para abrir o jogo e testemunhar. Cada nova revelação é uma peça crucial adicionada a este quebra-cabeça mortal e complexo, mostrando como a ambição de um homem, aliada a conexões políticas perigosas e influentes, pode ter custado caro à Nigéria,
Os números revelam a verdadeira e cruel história por trás. O 1 bilhão e 600 milhões de dólares desviados poderiam ter transformado a vida de milhões. Poderiam ter erguido escolas modernas, hospitais de elite e novas usinas de energia vitais. Infraestruturas épicas em cidades e vilarejos poderiam ter sido finalmente estabelecidas com esse montante. Em vez disso, o dinheiro foi gasto em mansões, jatos particulares e iates de puro luxo. Estruturas financeiras complexas foram desenhadas meticulosamente para evitar qualquer tipo de atenção indesejada. A ascensão de Aluko foi meteórica, mas sua queda tem sido lenta, dolorosa e agonizante. De coberturas luxuosas em Nova York a contas secretas protegidas em paraísos fiscais distantes. Sua saga mostra o perigo real de quando o poder e o dinheiro não encontram limites. Não é apenas riqueza. É um aviso sombrio sobre a falha em proteger o bem público. Mas não se enganem, essa história eletrizante está muito longe de chegar ao seu fim. Bilhões de dólares seguem desaparecidos e as batalhas legais continuam em chamas dos tribunais. Aluko continua sendo caçado implacavelmente por diversos continentes. Cada conta congelada e bem confiscado viram armas contra ele. É mais um capítulo desse escândalo que o mundo observa atento. Sua ascensão foi lendária, mas sua queda será ainda mais devastadora. Enquanto investigadores cavam fundo, antigos aliados começam a traí-lo. Resta uma pergunta crucial. Quando a poeira baixar, o que sobrará? Quanto a Nigéria recuperará? E haverá justiça real para todos os culpados? O escândalo cresce e continua abalando as estruturas do poder mundial. É a prova que o poder sem limites traz consequências avassaladoras. Um brilho efêmero com um fim trágico. O que acham dessa queda? Comentem suas teorias. Inscrevam-se e não percam os próximos capítulos. Para mais análises profundas,